Continuando a nossa palavra, comecei na quarta-feira uma série de mensagens maravilhosas que Deus colocou no meu coração sobre tomada de decisão. Falei na quarta-feira sobre tomada de decisão, parte 1, decisão baseada no descanso. Falei sobre Salmos, quando nós deleitamos no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele considerará o desejo do teu coração, Salmo 37. Hoje pela manhã falei sobre tomada de decisão, parte 2, decisão baseada na palavra, um texto que é muito mal interpretado. Hoje falei bastante na questão teológica, e eu acho que foi bem bacana para aqueles que gostam do ensino. Falei sobre João capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade nos liberta quem? Aqueles que permanecem na palavra. Para quem é que Jesus estava falando e a partir de que contexto que isso acontece? Não temos como focar nesses dois versículos se não olharmos desde João capítulo 5. Então vai lá e entenda todo o contexto, não só bíblico no sentido da interpretação do texto, mas do contexto histórico. Vale bem a pena você assistir essa palavra. E encerro hoje minha série de mensagens sobre tomada de decisão, parte 3. E é isso daqui até, acho até engraçado isso aqui que eu coloquei aqui, mas vamos lá. Parece certo, mas está errado. É sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. É literalmente aquela tomada de decisão que eu me baseio no descanso, quando eu preciso confiar em Deus e aquietar minha alma. A tomada de decisão baseada na palavra, quando eu não tenho que ir no barulho, quando eu não tenho que esperar por ninguém. E agora, que tomada de decisão? É aquela literalmente que eu não posso ir na empolgação. Aquela tomada de decisão que muitas vezes eu e você fazemos, que a gente age assim, Caramba, para que eu fiz isso? Estou falando de um personagem muito pouco conhecido, porque nós falamos bem mais da esposa dele. Falamos muito sobre Noemi. Mas quem era o marido de Noemi? Vamos lá. Ruth, capítulo 1. E eu quero ler contigo alguns poucos versículos. Ruth, capítulo 1. Elimeleque, esse é o cara que eu quero falar contigo nessa noite. Elimeleque, camarada que parecia estar fazendo tudo certo, tomou uma decisão que aos seus olhos estava bem resolvida, mas que na verdade fez muito do que eu e você fazemos. Tomamos a decisão por conta daquilo que ainda não aconteceu. Tomamos a decisão por conta das especulações. Tomamos a decisão por conta das emoções. Tomamos a decisão, resumindo tudo isso, por conta do mundo do achismo. Ruth capítulo 1 diz assim: no tempo em que os juízes governavam, entenda bem, estou falando sobre o povo de Israel, sobre um governo. O povo de Israel agora não está mais sendo cuidado pelos profetas, não está sendo cuidado pelos reis. Agora acontece um novo comando, os juízes. Nós vamos entender assim, o livro de Juízes é tão complicado, a gente não entende nada. Mas é de uma importância muito grande. Se nós olharmos lá, as mulheres que foram juízas em Israel, os homens como Sansão, e acontecem alguns problemas históricos. E aí, nesses problemas históricos, o porquê dos juízes, a gente chega nesse texto de Ruth aqui. E aí nós vamos entender que no tempo em que os juízes governavam, eram os camaradas que te davam as leis, sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. E esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilom, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque
veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Aí a história agora piora. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas. E uma chamada Orfa e a outra Ruth. Até aí tudo bem. E permaneceram nestas terras por uns 10 anos. Agora olha a situação dessa mulher. E aconteceu que Malom e Quilom também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Pai, em nome de Jesus, continue falando conosco como o Senhor tem falado até agora. Tenha misericórdia da minha vida. Que seja o Senhor, que eu não venha falar nada que provém de mim. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Usa-me. E que essa palavra encontre morada em corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos entender algumas coisas desse texto. A primeira delas, acontece uma grande escassez em Belém. A família está em Belém. A família não, o casal. Elimeleque e Noemi, casados. Seus 2 filhos, a família, o casal e seus 2 filhos. E aí, eles na verdade, pela ordem do pai, o pai é tomado, o seu coração é tomado por um certo desespero. Uma leitura minha, o texto não diz desespero, tá? Por uma certa ansiedade. Eu, por um dado momento, olhando esse texto, eu falei assim, eu acredito que muitos de nós talvez fizéssemos o mesmo. Existe sim uma escassez na cidade, a falta de alimento. Porém, o texto não diz que eles estavam passando fome. Mas devido a esta falta de alimento da cidade, Elimeleque tomou uma decisão. Olha, que decisão é essa? Noemi e a mulher não tinham o direito de opinar em nada, tinha que se submeter ao marido. Noemi, pegue as crianças e vamos vazar de Belém. Acontece uma coisa interessante, que qual a cidade que Elimeleque escolhe ir? Vamos para Moabe. Aqui começa o grande problema da decisão. Para um judeu, o nome ele tem um peso muito grande. Um judeu, ele não simplesmente, irmãos, aí vocês vão me desculpar, a piada é muito sem graça, mas eu preciso falar. É muito sem graça essa, mas eu tenho que falar. Para um judeu, ele não simplesmente decide assim, vamos colocar o nome na criança, vamos colocar o nome de Nami. Irmãos, o que é Nami? Eu vou beber água. Significa Nami. Nami, da onde é Nami? Aí da onde saiu isso? A junção NA de Nazaré e Mi de Almi. Irmãos, eu costumo dizer para todo mundo que isso é muita falta do que fazer. Pegar uma criança e olhar e falar assim, Nami, vamos juntar os nomes. Aí tu fica assim, para um judeu é completamente diferente. O nome ele tem a questão da descendência, a questão do significado, a importância. O que você queria para o seu filho? Por exemplo, Elimeleque significava meu Deus é rei. Noemi significava doçura. Belém significava, sabe o que? Lugar de pão, a terra do pão, provisão do pão. Olha que coisa linda. O lugar onde tem a escassez significa a provisão do pão. Eles decidem o seguinte, vamos para Moabe. Olha como as decisões desse homem estão impregnadas em sua história. Seus 2 filhos, Quilom significa quase morto ou desfalecido. Malom significa doença. Resumo: vamos para Moabe.
com alguém quase morto e com a doença. E vamos para onde? Para Moabe. Moabe significa terra amaldiçoada. Resumo: Senhor é rei e doçura saem da cidade do pão, pegam doença e falecido e vão para um lugar amaldiçoado. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Para um judeu essa prática é completamente diferente. Voltando na história, a terra de Moabe significa, e ela é amaldiçoada por Deus. Por Deus. Se você voltar em Deuteronômio, você vai entender a história. Principalmente e justamente por causa do pecado do incesto da filha mais velha de Ló com Ló. Deus amaldiçoa a terra. Existe-se um rei que ele chama um determinado, vamos dizer, não sei se seria um profeta, acho que sim, chamado Balaão. Acho que era profeta, né? Balaão era profeta, né? Chamado profeta? Não sei agora me pegou. Enfim, chama Balaão e faz o seguinte, que era um feiticeiro, disso eu sei. E ele faz o seguinte, olha, não profeta de Deus, obviamente, né? Mas um feiticeiro, ele faz o seguinte, olha, nós precisamos quebrar o feitiço não, quebrar aquilo que Deus fez e amaldiçoar o povo de Deus. Não é isso? Profeta, não é isso? Errado não faltei a perder não, irmão. E aí o que ele fazia? Olha só que interessante. O rei da cidade convoca de Moabe e fala o seguinte, olha, você precisa quebrar o que Deus fez e amaldiçoar agora o povo de Israel. Ele tenta por 3 vezes. As 3 vezes que ele tenta, o seu feitiço é quebrado e o povo de Israel prospera. Em resumo, é impossível quebrar aquilo que Deus faz. Elimeleque vai para essa cidade. Quando chega lá, a cidade de Moabe tem um porquê. A cidade de Moabe, ela era encantadora porque era uma cidade próspera, era uma cidade rica. Moabe era considerada a cidade de luxo e a cidade dos astros, dos artistas da época. Então Elimeleque faz o quê? Se encanta com os olhos e diz assim, olha, eu não vou ficar na escassez, eu preciso ir para um lugar de prosperidade. Aqui é a parada do sertão. Quantas vezes na nossa vida nós tomamos as decisões que parecem certas e estão erradas justamente por conta daquilo que nós ouvimos e por conta daquilo que os nossos olhos veem, mas que na verdade não tem a ver com aquilo que Deus vê, tem a ver com a nossa ambição. Por conta daquilo que eu desejo, eu acho que é Deus que está à frente. A minha ambição. A ambição, ela é um pecado fatal. Como eu quero isso? Eu não tive isso. Eu não consegui isso. A minha ambição, eu vou ter, eu vou conquistar, eu vou fazer. Então o que eu faço? Eu saio de Belém e vou para Moabe. Não importa o que aconteça. Porém, quando eu chego em Moabe, agora não me falta mais o pão, me falta a vida. Porque Moabe, eu deixo de ser, vou falar isso no encerramento da mensagem, mas eu vou citar agora, servo na cidade do pão e me torno um escravo na cidade amaldiçoada. A vida deixou de ser vivida, porque agora chegou a morte, não tem mais existência. A consequência da decisão que parecia certa se tornou errada, ela vai para Noemi, que não tinha nada a ver com a história, porque agora o marido morreu, os 2 filhos se casam com 2 moabitas. O que acontece? Os 2 filhos morrem. Depois Noemi, Deus pega e faz um reviravolta pela sabedoria daquela mulher, e aí muda tudo, mas eu quero focar nisso daqui. Aí depois Deus faz um reviravolta danado na vida de Ruth e de Noemi. Mas a questão de Elimeleque, que é uma parada doida. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes na nossa vida, nós fincamos o nosso pé em lugares como Moabe e achamos que não podemos voltar para Belém.
Às vezes, por conta de uma decisão da nossa vida que nós achamos que era certa e que deu errado, nós carregamos um peso tão grande dentro de nós que nós falamos assim: não vale mais a pena. Eu escolhi isso para a minha vida. E aqui eu quero dizer uma coisa para o teu coração, em nome de Jesus, você que está me assistindo. Dizer uma coisa para o teu coração, em nome de Jesus, você que está me assistindo. Quantas pessoas carregam a culpa dentro de si, acreditando o seguinte: eu não mereço mesmo. Eu estou, na verdade, vivendo. E aí, como é que você está? Estou indo. Porque o que eu mereço é sofrer. Eu não sou digno. Eu não presto para nada. A minha mãe disse que eu não ia servir para nada. O meu pai disse que eu não ia servir para nada. Eu só sei ser esculachado. Eu só sei apanhar. A minha mulher diz isso. O meu marido diz aquilo. Eu escolhi no meu trabalho, deu errado. Eu podia estar hoje fazendo aquilo. E aí nós vamos carregando o quê? O peso da culpa. O peso da culpa. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus nessa noite. Talvez você esteja já há muito tempo em Moabe, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, querido, Deus está te chamando para você voltar para Belém em nome de Jesus nessa noite. Teu lugar não é em Moabe, teu lugar é em Belém, é no lugar do pão. Mas para isso, vamos pensar algumas coisas dentro de Belém e não em Moabe, porque existem decisões que parecem ser certas, mas estão erradas. Primeiro lugar, confie em Deus para ver a sua glória. Primeiro ponto, confie em Deus para ver a sua glória. O lugar da provisão era em Belém. O lugar onde se nomeava que Deus era rei era o nome do camarada. O lugar onde houve a dúvida foi com o camarada. Olha, se Deus é rei, é em outro lugar, não é no meu nome. Se Deus é Senhor, não é na minha vida, é em Moabe, porque é para lá que eu vou. Porque lá existe luxo, lá existe riqueza, lá existe trabalho, lá existe vida, é para lá que eu vou. Aqui não. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Belém, querido, é um lugar que, por mais que esteja acontecendo a escassez, por mais que esteja acontecendo a dificuldade, também é um lugar que não iria faltar, porque era o lugar da provisão do Senhor, era o lugar que Deus amava, era o lugar que Deus tinha planos, era o lugar que Deus cuidava, era o lugar onde Deus habitava, e era o contrário de Moabe, que Deus não estava lá, e que Deus tinha amaldiçoado historicamente. Deixa eu dizer uma coisa para o teu coração, às vezes nós vamos na empolgação, porque lá parece que tem brilho nos olhos, lá parece que as coisas estão acontecendo, lá é muito bom, lá tudo funciona, é para lá que eu vou. Para desse negócio. Eu não estou vendo nada acontecendo aqui, querido. Fica tranquilo. Confie em Deus para ver a sua glória. Nenhuma escassez é eterna, nenhuma escassez é para a vida inteira. O grande problema é que eu e você, quando enfrentamos a escassez, nós queremos tomar a decisão da nossa vida para ontem. E aí, por isso que vem o tema da mensagem. Olha, tomada de decisão. Eu tenho que tomar decisão na minha vida. Eu preciso tomar decisão. E aí, é por isso que eu falei isso na quarta-feira na introdução da série de mensagens. Que quantas pessoas estão no meio dessa quarentena tomando tantas decisões precipitadas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, pelo Espírito Santo de Deus, quantas pessoas no meio dessa quarentena estão literalmente em Belém, mas estão contando os minutos para irem para Moabe. Pastor, quando passar essa quarentena, eu vou vazar, eu vou ir para Moabe, eu não aguento mais ficar em Belém, eu não aguento mais a escassez, eu não aguento mais tanta coisa acontecendo, eu não aguento mais viver essa vida maldita, eu não aguento mais viver tanto problema, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais o desemprego. Querido, eu imagino um pouco de gente sofrendo mesmo. Olha, mas como eu imagino? Como eu imagino? Agora à tarde eu liguei para a Andréia para dar os parabéns a ela, e eu falei para ela assim: amiga, comemore o seu aniversário.
Porque muitas pessoas gostariam de estar comemorando o seu aniversário e não comemoraram esse ano de 2020. Foi meus parabéns para ela. Nossa, pastor, que ignorância. Ignorância não é verdade. Irmãos, quantas pessoas gostariam de comemorar o aniversário em 2020 e não vão comemorar? Quantas pessoas gostariam de comemorar o Dia dos Pais em 2020 e não vão estar à mesa? Quantas pessoas não estiveram à mesa no Dia das Mães? Quantas pessoas não vão entregar presente para os seus filhos no Dia das Crianças? Quantas pessoas não vão estar no Natal e no Ano Novo? Quantas cadeiras estarão vazias no dia do seu aniversário, porque o seu pai, a sua mãe e seu irmão não estão mais? Não tem a ver com decisão. O que eu estou dizendo agora sim tem a ver com a decisão, é nós vivermos a vida em Belém. Vivermos a vida mesmo com escassez. Porque talvez em Moabe pode parecer que tudo é muito bom, mas talvez em Moabe seja o lugar da morte. E às vezes nós estamos desejando tanto ir para Moabe, tanto, que quando chegamos em Moabe, a gente vê que Moabe não é tão bom assim não, queridão. Aí aqui me conforta muito. Hoje eu falei com a Márcia assim: não vale a pena, vamos continuar a mensagem, não tem nada a ver, deixa eu falar. Segundo lugar, isso aqui é interessante. Segundo lugar, mudar radicalmente nem sempre é a melhor solução. Segundo ponto, mudar radicalmente nem sempre é a melhor solução. Doutora Margarete, esposa do pastor Washington, palestrando no retiro de Betânia, ela falou isso. Essa frase não sai da minha mente: quem quer mudar tudo, no fundo não quer mudar nada. Já citei isso aqui na Igreja Batista Milenil, quando eu ia falar um outro nome, nada a ver. Já citei isso aqui. Existem pessoas que na verdade ficam almejando isso, né? E aí ficam o tempo todo: esse ano, eu preguei isso em 2018, se não falei mais para 2019, esse ano eu vou mudar tudo na minha vida. Esse ano é o meu ano. Vou mudar tudo, vou fazer isso, aquilo, outro. Vamos pensar uma coisa, vamos voltar alguns minutos da nossa história? Vamos voltar? Queridos, quantas coisas nós planejamos para 2020? Quantas coisas? Quantos sonhos? E aí, amiga, eu vou tocar numa ferida agora. Esse final de semana, o final de semana da colônia, né? Acho que era esse. Ou semana que vem. Ah, não, nós estamos em junho, né? Julho. Mês que vem era colônia, planejado. Algumas outras coisas que nós planejamos, nós não vamos fazer mais. Planejamos o Dia das Mães. Planejamos tantas coisas de 50 anos. Planejamos. E aí vem um versículo que a gente lembra lá de Salomão: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Sabe por quê? Porque mudar radicalmente nem sempre é a melhor solução. Às vezes nós acreditamos que tomada de decisão é uma mudança radical na vida. Eu preciso mudar tudo. Aí às vezes assim: meu casamento não está bem, eu tenho que mudar tudo. Não, às vezes a gente tem que mudar uma coisa. Você quer ver uma delas? Às vezes nós precisamos simplesmente mudar a forma de tratar a esposa ou de tratar o marido. Às vezes só precisa mudar a educação. Só tenta falar um pouco mais baixo, ser educado. Só isso. Às vezes você não precisa nem de mudar que tem que dar presente, mas é bom, a esposa gosta de presente, mas o marido também gosta, tá? Às vezes você está preocupado assim: eu tenho que mudar tudo. Aí muda tudo é o quê? Eu preciso mudar o móvel de lugar toda semana, eu preciso fazer comida todo dia, ele precisa chegar, o carro arrumadinho e chegar. Olha, para com esse negócio, seja você mesmo. É ruim quando a gente não é a gente mesmo. É ruim ser quem você não é. É por isso que é uma coisa que eu falo aqui, mais uma vez eu vou falar, é por isso que eu sou muito feliz na minha igreja. Eu sou quem eu sou e ponto final, acabou. É isso aqui mesmo, ponto final. A gente fica vivendo uma religião que a gente não é. Aí o Elimelec pensou justamente ao contrário disso. Eu não quero mais ser um alguém de Belém. Eu não quero mais ser um alguém da provisão. Eu não quero mais ser um alguém do pão. Eu
ser um alguém do luxo. Eu preciso ser um alguém da riqueza. Eu preciso ser um alguém que possa ostentar. Aí, queridos, quando se fala aquela frase que eu não concordo, precisamos entender que o ser humano é fruto do meio. É fruto do meio porque ele quer ser. O ser humano que é fruto do meio, ele na verdade é o fruto da falta de personalidade. Nós somos fruto do meio quando não temos uma personalidade formada. Então você na verdade é mais leve que as outras. Porém, uma coisa é fato: diga com quem andas que dirás quem tu és. Existem pessoas que escolhem andar com pessoas de um outro nível para ser olhada também com um outro nível. Por isso que existe uma estatística, uma pesquisa, melhor dizendo, e essa pesquisa é comprovada, que uma pessoa, pelo simples fato de colocar uma nota de R$50 na sua carteira, ela já pensa e já anda de forma diferente. Olha que besteira. Olha que coisa idiota, mas é uma grande verdade. Já viu aquela pessoa que não tem nada, mas quando ele ganha o salário dele, ele acha que está com rei na barriga? Isso me faz lembrar meu primeiro salário, que eu achei que era o homem mais rico do mundo. E eu ganhei meu primeiro salário na padaria, eu trabalhava na padaria como ajudante de padeiro. Ganhei meu primeiro salário da padaria e eu falei assim: meu Deus, eu estou rico. Eu estou rico, mas irmãos, olha, eu me senti esse cara. E aí eu lembro que eu me juntei com um amigo para nós comprarmos uma camisa da Bad Boy. E nós éramos parceiros, eu e esse meu amigo Claudinho. E como é que nós fazíamos? Nós fazíamos assim: vamos comprar uma camisa, cada um dava uma metade, a gente comprava roupa junto. E é uma coisa idiota, uma coisa adolescente mesmo, né? A gente comprava roupa junto. E aí assim, você vai sair, você usa essa camisa. Eu vou sair, eu uso essa. A gente dividia a roupa. Resumo: eu dei meu salário todo, não deu para comprar metade da camisa. Eu falei: realmente não estou rico não. Estou pobre. E estou pior do que eu pensava. Onde eu quero chegar para fechar esse ponto? Existem pessoas que não chegaram a lugar nenhum, mas elas acham que mudar radicalmente é sair de Mesquita e ir para a Zona Sul comer um pastel. Eu gosto muito do pastel da Zona Sul. Qual o problema nisso? O problema está quando muda isso daqui a cabeça. Eu deixo de ser quem eu sou. Elimeleque esqueceu quem ele era. Eu não quero mais saber do Deus da provisão. A minha decisão é a decisão acertada. Eu vou para onde? Eu vou para o lugar de maldição. Cuidado para você não achar que mudar tudo significa a mudança correta. Mudar tudo talvez seja a decisão mais errada da tua vida. Às vezes nós temos 10 coisas para mudar aos nossos olhos, mas se nós mudarmos uma, seja mais importante do que mudar as outras 9. Veja o que é a prioridade na tua vida. E aí, por último, eu encerro a minha palavra dentro desse texto maravilhoso de Ruth, capítulo 1, de 1 a 5. Cuidado com a ambição pelo futuro. Olha bem, no tempo em que os juízes governavam, versículo 1, sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Queridos, versículo 1, capítulo 1 de Ruth. Cuidado com a ambição pelo futuro. Tudo que eu quero é este lugar. Falei um pouco sobre isso e agora eu volto para encerrar. A ambição, ela talvez seja o topo da pirâmide na destruição humana. O olho grande é aquele camarada que não quer que você tenha o que você tem. Ele quer destruir o tempo todo. Agora, o ambicioso é complicado. É muito próximo, mas não é a mesma coisa. O ambicioso, ele não tem limite. O ambicioso é aquele cara que ele se diz autêntico, é aquele camarada que se diz perseverante, mas que na verdade ele nunca está saciado. Ele quer mais, e ele almeja aquilo ali, e ele fala assim, ó: não importa o que eu passe, eu quero aquilo ali, eu sou focado. Será que é focado mesmo? Uma coisa é nós temos um sonho, uma coisa é você planejar uma vida melhor,
Outra coisa é quando isso está dentro de você, latejando o tempo inteiro, a ponto de você acordar, trabalhar, deitar e dormir sem que isso saia da sua cabeça. Pastor, mas isso é foco. Não, isso não é foco, isso é ambição. Isso é ambição. A ambição, eu atropelo tudo e qualquer pessoa que esteja na minha frente em prol daquilo que eu desejo. Isso é ambição. Eu quero. Pastor, isso é foco. Porque o foco, eu penso nos outros, sem prejudicar. A ambição não importa quem esteja ao meu lado. Se eu vou prejudicar ou não, não me interessa. Eu estou pensando em mim. Não importa se eu vou machucar pai, mãe, quem me ama ou quem eu amo. É eu e ponto final. Foco, eu penso nas pessoas que eu amo. Eu estou focado no que eu quero. Mas se isso daqui não vai ser bênção para todos nós, eu vou continuar focado. Mas talvez eu dê um passo atrás. Eu vou esperar. Talvez eu vou mudar o meu plano sem perder o meu foco. Isso é foco. A ambição de Elimeleque tomou conta do seu coração. Mas pastor, o texto não fala de ambição. Aonde é que eu quero chegar? Agora você vai entender. Algumas outras pessoas historicamente saíram também de Belém. Elimeleque escolheu para a cidade amaldiçoada. Nenhuma outra pessoa morreu. Por que ele foi para a cidade que Deus reprovava? Porque era a cidade mais próxima de Belém, em termos de riqueza e luxo. O que levou Elimeleque para Moabe não era simplesmente a ausência do pão, era o atrativo que tinha em Moabe. O que levou Elimeleque para Moabe não era a escassez, era o que ele poderia conquistar em Moabe. O que levou Elimeleque para Moabe não era o que os seus filhos poderiam deixar de ter, mas o que ele queria conquistar em Moabe. Queria te dizer uma coisa para o seu coração: quantos pais, em nome daquilo que não tiveram em Belém, querem dar para os seus filhos em Moabe? E aí não importa o sacrifício que seja feito, ainda que isso custe a vida. Eu passei por isso, mas não me interessa. O meu filho tem que ter. O meu filho não vai passar. E aí, nesse ponto aqui, eu acho interessante que nós nos identificamos muito. Em nome da nossa família, nós fazemos às vezes algumas loucuras. E eu encerro a minha palavra dizendo: é por isso que algumas decisões parecem certas, mas no final estão erradas. Por isso, cuidado com a ambição pelo futuro. Cuidado para eu e você não sermos tomados, não sermos roubados, não sermos vulneráveis demais pela ambição e estarmos caminhando para Moabe. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Volte para Belém. Belém talvez seja um lugar escasso, mas Belém talvez seja um lugar onde você veja, o amor de Deus sendo derramado. Belém talvez possa ser um lugar escasso para algumas coisas, mas talvez em Belém seja um lugar onde você veja a provisão de Deus na tua vida. Belém talvez seja um lugar escasso, mas Belém com certeza será um lugar onde o futuro nunca guardará para você a colheita de morte. Então, é melhor ser um servo na casa do pão em Belém do que ser um príncipe em Moabe, no lugar da maldição. Guarde essa palavra no teu coração. É melhor ser um servo na casa do pão em Belém do que ser um príncipe em Moabe, no lugar da maldição. Queridos, em nome de Jesus, a minha palavra para você nessa noite: volte para Belém. Pastor, onde é Belém? Belém é na casa do Pai. Eu queria, isso não estava no meu esboço, mas nessa noite eu queria dar a oportunidade para você que está me assistindo, a você que está longe dos caminhos do Senhor, a você que está em Moabe. Eu queria dizer para você, querido,
Essa noite é noite de salvação. É noite de você se reconciliar com o Senhor Jesus. Deus está te dando uma oportunidade, chamando você para voltar para Belém. E a você que está nos assistindo, que não entregou seu coração ainda a Jesus, essa noite é noite de salvação. É a noite onde Jesus está falando para você: vem para Belém, Moabe não é o teu lugar. Mas tantas decisões que às vezes eu tomo na minha vida que parece que está tão certa, querido. Mas existe uma decisão que eu posso dizer para você, que essa decisão não tem arrependimento. É a decisão quando eu e você abrimos o nosso coração e dizemos: entrego meu coração a Jesus. Senhor, faça morada em minha vida. Querido, nessa noite eu quero dizer para você, eu quero lhe convidar, aonde você estiver, se você puder depois, faça contato com a gente. Coloque no grupo da igreja, procure alguém com o meu celular, pode me procurar, eu dou a liberdade de passar meu celular para você. Mas essa noite é noite de salvação na tua vida e na tua casa, querido. É noite de você entregar o seu coração a Jesus e você sair de Moabe e vir para Belém. Ai, pastor, mas é tão difícil sair de Moabe. Talvez seja porque no lugar do luxo existe às vezes tantas coisas que nos prendem lá. Às vezes existem tantas coisas que são atrativas demais para a gente. Às vezes existem coisas em Moabe que são prazerosas aos nossos olhos. Às vezes existem coisas em Moabe que fazem bem à nossa carne. Mas existe uma coisa em Belém que não existe em nenhum outro lugar da vida, no mundo. Em Belém existe salvação. Em Belém existe vida após a morte. Em Belém, o final não é a destruição. Em Belém, o final é a salvação. Em Belém, quando tudo está fora do lugar, existe o Deus da provisão. Em Belém, quando as coisas não estão da forma que nós queremos, existe o Espírito Santo de Deus que nos guia. Em Belém, quando a família está sendo destruída, existe o Espírito Santo Consolador. Em Moabe, parece que tudo está muito bem, obrigado. Mas é um grande exército em cima de um monte de areia, prestes a se afundar. Castelos em cima de areia, prestes a se afundar. Em Belém, talvez eu e você olhamos várias pedras e várias rochas, mas estão alicerçadas na palavra do Senhor, porque Belém é o lugar da provisão, querido. Então, em nome de Jesus, o meu convite a você nessa noite: entregue o teu coração a Jesus enquanto você ainda pode, porque um dia nós desejaremos entregar o nosso coração a Ele, e não será mais possível. Enquanto temos vida, entregue o teu coração a Jesus, aceitando a Ele como seu Salvador, se reconciliando com Ele, entendendo que não há outro caminho, não há outro caminho, não há outro caminho, não há outro Deus que senão Jesus Cristo, que se entregou na cruz por mim e por você. Jesus que veio de Belém. Jesus, e não há outro como o nosso Deus. Então, querido, em nome de Jesus, nessa noite, se você quiser fazer isso, eu quero orar por você. Faça isso agora. Faça isso agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, decisões em nossas vidas que às vezes parecem estar tão certas, mas estão erradas. Mas Deus, decisões em nossas vidas que nos levam a Moabe, traga-nos de volta para Belém, o lugar da vida, o lugar da salvação. Não temos nenhum Deus que senão o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o Senhor. Por isso, Pai, a Ti somente nós entregamos o nosso coração nessa noite. Senhor, o Teu Espírito Santo é livre. Então entre em cada casa, Senhor, em cada lar, que haja salvação nesta noite. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo complete essa palavra sobre cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que haja salvação nesta noite. Tu és o Deus dessa terra e nada foge do Teu controle. Ajuda-nos a tomarmos decisões corretas, a tomarmos decisões segundo o Teu coração, ainda que os nossos olhos pareçam certas, mas que possamos tomar decisões focadas e mergulhadas na Tua palavra, descansado no Teu altar. Em
Em nome de Jesus. Amém e amém. Entregue a tua vida ao Senhor. Só há salvação em Jesus Cristo. Amém. Vamos